O medo é companheiro normal nos estudos espirituais e temos que aprender a lidar com ele e não fingir que ele não existe, ou deixar de tocar no assunto, como muitos pesquisadores o fazem. Isso só deixa de lado o que virá depois. Muitos começam estudando, empolgam-se e vão treinar a saída do corpo sem a ideia do que é o mundo espiritual, que afinal é para lá que vamos ao sairmos do corpo, e tomarmos sustos faz parte do processo. E quando alguém consegue sair, começa tendo experiências traumáticas, pois entra em contato com lugares e pessoas que não esperava, travando a experiência na sua mente, criando traumas que muitas vezes carrega pela vida toda e acaba por abandonar os estudos extracorpóreos. O cérebro é sugestivo. Jamais diga eu tenho medo, mas diga eu ainda tenho medo. Não que deixará de ter medo um dia, mas pelo menos se abre a possibilidade de se ir modificando a visão interna do medo e transformando-se de uma vez por todas em maturidade e reconhecendo que a necessidade de sair do corpo e ser útil é mais importante que o medo, e devemos assim criar essa visão em nosso interior. Procure estudar antes de querer sair do corpo ou praticar. Isso não quer dizer que não possa já estar tendo experiências. Caso já esteja tendo experiências, mesmo sem a devida preparação em conhecimentos, este livro também será útil para este ouvinte, mas aconselho por algum momento limpar sua mente e ouvir este livro de forma simples e adicionar o conhecimento à sua bagagem interior. Existem muitos livros, muitos sites, muitas técnicas e muitos amigos que dizem saber como fazer, como sair, etc. Contudo, o ouvinte deve fazer um levantamento responsável de cada um desses autores, escritores, livros e sites que visita. Analise com cautela e carinho, pois existem em todos nós as visões pessoais, inclusive em mim, e após peneirar, tire o que achar viável e adicione aos seus conhecimentos. Nunca se esqueça de que jamais estará sozinho nessa jornada. A cada passo em direção ao encontro consigo mesmo, com a sua espiritualidade, você estará sendo muito bem acompanhado pelos seus amigos espirituais. São pessoas que já passaram por aqui, muitos deles não precisando mais viver na Terra. São conhecidos por muitos nomes, dentre eles anjos de guarda, mentores espirituais, anjo guardião, amparadores, guias espirituais, dentre outros. E a sintonia com eles será fundamental em cada momento. Sintonia é o que chamamos de conexão espiritual. Há faixas energéticas em todo lugar que vamos, em tudo que pensamos e fazemos, e as suas ações durante o dia e sua vida irão repercutir diretamente sobre as suas experiências extracorpóreas. No decorrer dos relatos, falarei como eu estava emocionalmente, como andava meu estado interno, pois eu tive recessos projetivos algumas vezes, durante meses. Lembro-me de que em momentos difíceis fiquei um bom tempo sem conseguir abrir a lucidez fora do corpo. Fui eu que me deixei levar pela situação. Não é fácil controlar isso, principalmente quando a sensação de perda é forte em nosso interior. Também tive recessos, devido a experiências traumáticas que passei fora do corpo. Ataques extrafísicos duríssimos. Depois fiquei sabendo que eram mesmo para que eu aprendesse. Os mentores deixavam que acontecessem para que eu tivesse a experiência e aprendesse a lidar com as dificuldades que estavam só começando. É importante também saber que sair do corpo implica em contato direto com os espíritos que acompanham a nossa família. Eu fiz muitas experiências de autodesobsessão, entrando em contato com entidades que me perseguiam de outras vidas, ou então ficavam com ódio devido ao fato de eu ter ajudado alguém e resolviam vingar-se.
mas quase sempre eu conseguia me sair bem com a ajuda dos mentores e muitas vezes amparar aquele espírito que tentava me agredir. Isso são repercussões naturais de quem sai do corpo com frequência. Durante alguns relatos que vocês ouvirão nesse livro, os quais não são consecutivos, tive diferentes tipos de reações e aprendizados. O ouvinte vai poder perceber a minha mudança mental e de comportamento de um relato para o outro. Alguns eu abordava espíritos para conversar ou mesmo os retirava de minha casa, muitas vezes de forma brusca. Isso me trazia problemas e algumas vezes, quando eu ia sair do corpo, eu era atacado por algumas entidades que não gostavam da minha atitude de expulsar os espíritos de dentro de minha residência. Assim, vagarosamente fui mudando o meu jeito de ser. Agradeço muito a bondade e paciência dos mentores em sempre entenderem meu jeito de ser e estarem ao meu lado em cada experiência, e sutilmente me ensinarem como agir fora do corpo. Eu já tirei muitos espíritos sofredores de perto de minha mãe, de familiares. Hoje eu não faço mais isso. Eu aprendi que não adianta retirar os espíritos, porque todas as noites eles voltam. Há uma ligação entre as pessoas e as entidades chamadas de obsessoras ou assediadoras, e essa ligação não pode ser quebrada somente com o afastamento. É preciso mudança mental e energética em pelo menos uma das duas partes, no espírito ou na pessoa, e muitas vezes a ligação é tamanha que os dois precisam mudar. Hoje, quando eu saio do corpo, eu ainda vejo o mesmo espírito de anos acompanhando a minha mãe. Antigamente, ele, quando me via, corria e comecei a sentir-me envergonhado por isso. Quando o vejo atualmente, já existe entre nós um respeito. Eu não me envolvo mais com essa entidade e ela sempre me vê passando e não se envolve. Ela entende que não vou mais tirá-la daquela situação. Toda vez que me vejo lúcido fora do corpo, eu fecho os olhos, faço uma pequena prece e pergunto aos mentores: onde posso ser útil? Onde há algum trabalho para ser feito? E assim sou levado direto a lugares e a espíritos que já estão no momento certo de serem amparados, e faço uso do que aprendi junto com a equipe espiritual. Eu também irei mostrar que quase nunca o ouvinte verá seus mentores e a equipe espiritual. A diferença energética entre nós e eles é absurdamente grande por causa da ligação que temos com o corpo físico. E a grande maioria das experiências, por exemplo, a sensação visual é de total solidão. Em contrapartida, a sensação interna é forte e confiante, e sentimos que não estamos sozinhos. Por muitas vezes me via sozinho entre os espíritos que ia amparar, e tinha que internamente manter o equilíbrio e a confiança de que, mesmo invisíveis aos meus olhos, eu não estava sozinho e que deveria continuar o amparo, custasse o que custasse. Isso pode parecer simples. O ouvinte entenderá melhor quando suas experiências começarem a acontecer.